Bom dia, irmãs. Eu já falei a vocês que eu não gosto muito de ler só um versículo quando eu vou falar, né? Mas esse versículo aqui, ele tá tão completo. Ele tá tão completo e assim, ele é tão real. Vocês não têm ideia como esse versículo é real, gente. Então, com esse versículo aqui, já dá pra gente entender muita coisa e se livrar de muitos males, ok? É claro, vamos fazer a nossa parte, né? Obedecer a Deus. Sempre que a gente vai ler a Bíblia, a gente sabe que tem a obediência junto. Porque se a pessoa vai ler a Bíblia, vai pegar um texto, vai ler um salmo, mas ela continua roubando, matando, traindo, cometendo adultério, fornicação, não vai adiantar ela ler a Bíblia, não. Ela pode ler, mas se ela não tomar a posição de mudar, a Bíblia não é só a palavra sozinha. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano e Deus respeita a escolha do ser humano, ainda que ele escolha ir para o inferno. Deus não vai pegar ninguém obrigado e colocar no céu, não, gente. Tira essa ideia da cabeça, que todo mundo vai para o céu. Se a pessoa não quer Deus nem aqui na terra, ore por ela. Pede a Deus para que ela se converta. Mas se ela não quer Deus... Gente, quando eu falo querer Deus, é obedecer Deus. O eterno Deus, o Pai Todo-Poderoso. A primeira obediência que nós temos que fazer é crer no Filho dele, Jesus de Nazaré. Tem um versículo que fala: o que é fazer a vontade de Deus? É crer no seu Filho. Aleluia. O Tomé falou lá: Pai, não. O Tomé falou lá: Mestre, mostra-nos o Pai e basta. Mostra-nos Hashem. Ok? Se a gente for falar a nossa língua portuguesa, é Hashem, porque a gente não fala o H. Ok? Então, mostra-nos o Pai. Mostra-nos Adonai, o Pai. E qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu? Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim vê o Pai. Por isso que eu estava assistindo um vídeo do teólogo falando sobre Deus. Por isso que ontem me veio aquele texto lá de Moisés, gente. Aleluia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque Deus vai mandar a própria palavra dele para nós nos momentos que a gente precisar. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então, gente, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos observar. Deixa eu ler esse versículo aqui, que eu começo a falar e vou longe. Vocês sabem disso. Então aqui está escrito assim: finalmente, irmãos, apóstolo Paulo, nosso querido, apóstolo dos gentios, quem está trocando o apóstolo Paulo por outros mestres, está se dando mal. No troco, o apóstolo Paulo, primeiro o nosso mestre número 1, Jesus de Nazaré. É o nosso mestre número 1. Ok? Se trocou ele por outro mestre, e aí pronto.
Acabou religião, acabou tudo. Acabou fé, acabou tudo. Porque ele é superior. Jesus de Nazaré. A tudo que você conhece nessa terra. Porque nele habita a plenitude do Pai. Glória a Deus. E quando a gente fala de Jesus, a gente já está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai e o Espírito Santo habitam em Jesus. E Jesus habita neles. Gente, é uma coisa muito linda. Que não dá para explicar. Também não vou ficar brigando com as pessoas para entender, não. O Filho habita no Pai, o Pai habita no Filho. E o Espírito Santo também. Pronto. É só isso que eu tenho para dizer. Se você entender, não entendeu, fala com Deus. Ok? Aleluia. Então é isso. Então nosso primeiro mestre é Jesus de Nazaré. Tirou ele para... Não tem mais raiz. Ok? Porque ele é antes de Moisés. Jesus de Nazaré, ele é antes de Moisés. Jesus de Nazaré está lá no Gênesis. O Filho de Deus está ali no Gênesis. Quando o Senhor fala que da semente da mulher nasceria aquele que ia pisar na cabeça da serpente. O Filho de Deus, que muitos rejeitam por uma ignorância terrível. Não é santa ignorância não, gente, é ignorância terrível, tenebrosa. É o nosso outro mestre. O cristão, ou evangélico, ou protestante, ou messiânico, ou nazareno, não importa o nome que se dá, gente, tá? Cada dia cria um nome novo. Que não tenha o Senhor Jesus de Nazaré como o mestre número 1. Que não tenha o apóstolo Paulo como mestre número 2, porque ele é o apóstolo dos gentios. Ante vai lá que os judeus aceitam Jesus, mas não simpatizam muito com Paulo. Isso aí é entre eles e Paulo deixa na mão de Deus, não vou discutir isso. Mas o gentil rejeitar o apóstolo Paulo e colocar falsas doutrinas nas igrejas, é por isso que está todos esses escândalos aí de pastores maçônicos, pastores cabalistas, e por aí vai. E não tem o Espírito Santo de Deus. Porque essas pessoas, elas apagam o Espírito Santo de Deus quando elas colocam outra coisa no lugar da fé em Jesus de Nazaré, em primeiro lugar. A doutrina que o apóstolo Paulo deixou. Ah, não, aquela igreja lá não tem nada de evangelho, não tem nada de doutrina do apóstolo Paulo, não. Então, meu filho, sai dela. Sai correndo, porque é a Babilônia. Se a igreja não tem nada do evangelho, não tem nada da doutrina do apóstolo Paulo, é a Babilônia, sai correndo dela. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, quando se trata da Babilônia. Sai dela. Só para dizer que foi Paulo que escreveu esse versículo. Mas Paulo com o Espírito Santo do Deus vivo. O Espírito do Pai e do Filho. Se não tiver o Espírito do Pai e do Filho, também não vai entender o Evangelho. Não vai entender as escritas apostólicas. Não vai. Vai fazer falsas interpretações, igual também tem um monte por aí nas igrejas. Precisamos do Santo Espírito de Deus. E quem tem o Santo Espírito de Deus, uns vai testificando com os outros que tem o Santo Espírito de Deus, tem que estar de acordo com Cristo. Esses pregadores por aí vai ser 100%. Já vou avisando logo. 100% não, porque nem Paulo nem Pedro não foi 100%. Só o Senhor Jesus foi 100%. Ok? E nós somos como os discípulos dele. E os discípulos dele não foi 100%. Cometeram erros. Ok? Mas cometer erro é uma coisa. Agora, o que a pessoa prega nas igrejas, nas congregações é 100% fora do Evangelho de Cristo, é 100% fora das doutrinas apostólicas, aí é Babilônia. Aí é confusão.
Usa o nome de Jesus, mas não crê nele. Cuidado com quem usa o nome de Jesus, mas não crê nele. Usar o nome, tá lá, ontem eu li no Isaías. 7 mulheres via pegar um homem e dizer, case conosco. Não precisa nos dar nada, só queremos o teu nome. E uma vez eu vi alguém falando, revela, Senhor, mostra aquelas igrejas que estão pegando o nome de Jesus só para se promover. E derruba esses falsos altares no nome de Jesus de Nazaré. Que o nome de Jesus de Nazaré não é para ficar promovendo, fazendo as pessoas ficar ricas, isso, aquilo, outro. O nome de Jesus de Nazaré é para pregar a salvação, ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. É isso. Ok? Eu fico com a Bíblia, com a nova aliança, com os evangelhos, com os escritos apostólicos. Nós precisamos. Ou então não vamos mentir para nós mesmos dizendo que nós somos cristãos. De qualquer vertente, de qualquer denominação, não importa. Não vamos mentir para nós mesmos que somos cristãos se a gente rejeita as palavras do Mestre Jesus. Se a gente rejeita os ensinamentos dos apóstolos. Não vamos mentir para nós mesmos. Não minta. Se você está nessa condição, eu espero que não tenha ninguém nessa condição. Mas se tiver, não minta para você mesmo. Vamos lá. Finalmente. É finalmente. Finalmente mesmo. Irmãos, já está murcho. Logo, logo vai estar seco. Vamos lá. Ocupai com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso. Não é horroroso não, gente. Não é horroroso não, é honroso de honrar, de receber honra. Virtuoso. Virtuoso das virtudes. As virtudes é o contrário dos vícios. Os vícios é uma coisa maligna na vida da pessoa, porque prejudica ela. A virtude é o contrário. Então, esse aqui é da tradução da Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia Almeida, eu acho que essa lista é até maior, viu? Essa lista é maior na Bíblia Almeida, eu acho. Eu vou ver. Mas é isso aí, gente. Deve o quê? Ocupar a nossa mente. Ok? Quando nós ocupamos a nossa mente com... Ainda que foi a história verídica. Ah, mas aquilo aconteceu. Tá, mas aquilo aconteceu, mas não é pra mim. Não é pra mim ficar com aquilo na minha cabeça. Então, gente, teve um dia que eu assisti um documentário de um livro apócrifo. Ok? Porque tem que tomar muito cuidado com o livro apócrifo, viu? Tem que tomar muito cuidado. Porque ali tem enxerto junto. Os livros apócrifos, eles não foram para a Bíblia porque cresci que tinha enxertos nele. Tome cuidado, é certo. Um dia eu vi um documentário sobre um livro apócrifo. Eu nem vou falar o nome do livro aqui, que é para vocês não ficar sem entender. Mas ora ao Senhor, Deus vai mostrar aquilo que tá bom no livro apócrifo e aquilo que não tá, ok? Eu não estou dizendo que todo livro apócrifo que eu vi o documentário, não estou dizendo que todo ele não presta, mas pode ter um enxerto ali, pode ter alguma coisa. E fui dormir. Gente, mas foi uma guerra espiritual tão grande que vocês não têm ideia. Eu não vou detalhar aqui. Mas foi horrível. Horrível. É como se aqueles espírito maligno que atuasse ali naquele livro apócrifo, é como se viesse me visitar. Por quê? Porque eu tinha visto o documentário.
Porque o correto também é a gente orar antes e depois das coisas. E a gente não. Eu também não vou falar o nome. Assim, uns vídeos de uma pessoa que fala sobre batalha espiritual, né? Foi dormir. Olha o pesadelo. E eu entendi que foi por causa daqueles vídeos. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. E esse pesadelo desses vídeos foi muito claro. Muito claro, gente. Não vou entrar em detalhe aqui também. É sério, gente. Meu áudio vai ficar grande aqui. Mas aqui eu começo a lembrar das coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente põe na cabeça, com aquilo que a gente fica pensando. Eu já sofri muito. Já entrei em depressão. Tudo bem que eu estava passando por uma situação triste na vida, uma situação de traição. Mas eu não precisava ter sofrido tanto. Só sabe reclamar o resto da vida. Ela não venceu. Ela está amarrada por aquele espírito da traição que traiu ela. Que o Senhor nos põe em liberdade, no nome santo de Jesus de Nazaré. Nos liberta de todo espírito de traição, de pessoas que nos traíram e até mesmo que nós tenhamos traído. Porque a gente acha que a gente não trai ninguém, mas a gente trai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que possamos colocar na nossa mente coisas limpas, puras. O eterno